Olá, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Iremos dar hoje continuidade ao estudo do ensino da educação física. E o nosso conteúdo da aula de hoje é sobre atletismo. E iremos especificar sobre saltos horizontais e saltos verticais. Então, vamos comigo embarcar nessa jornada. Eu sou a professora Carol Vasconcelos e esta é mais uma aula de educação física escolar. Então, o atletismo, ele é um conjunto de esportes no qual em cada esporte tem-se o vencedor que ganha a medalha e as premiações. E como a imagem mostra, o atletismo, ele é bem explicado pela televisão, pela internet. Você vê o acontecimento de muitas competições aqui no Brasil e fora do Brasil e no mundo inteiro. E hoje nós iremos falar de uma parte bem legal do atletismo, que são os saltos horizontais e os saltos verticais. Então vamos comigo. Então, pessoal, você me pergunta, professora, o que é atletismo? E aí eu vou explicar tudo para vocês agora. O atletismo é um conjunto de esportes que ele é constituído, ou seja, é um conjunto de esportes que é formado por várias modalidades. E o que é modalidade, professora? A modalidade é a forma com que o esporte acontece. É o tipo de esporte. E dentro do atletismo nós temos 4 esportes principais, que é a corrida, a marcha, os lançamentos e os saltos. E aí eu vou explicar tudo para vocês. Aqui na primeira imagem tem a imagem da corrida. Você já deve ter visto alguma vez na televisão pessoas correndo numa pista como essa. E hoje aqui no Brasil a gente tem não só essas corridas que são para atletas de elite, como são para pessoas comuns que participam das corridas de rua. Mas essa corrida que eu estou falando aqui agora para vocês é a corrida do atletismo. E aí o nome atleta vem de atletismo. Aquele que pratica atletismo é o atleta. Seguindo, na segunda imagem, nós temos aqui a marcha. A marcha atlética, ela é o deslocamento das pessoas com uma caminhada mais rápida. E eu vou explicar direitinho para vocês. Aí nós temos o lançamento. O que é lançamento, professor? É quando o atleta ele vai lançar um dardo. O que é o dardo? É um objeto, como vocês podem ver aí, como se fosse uma lança. Então, ele lança até um certo ponto. Se ele alcançar o mais longe possível, ele tem uma pontuação maior. E por aí a gente segue com o lançamento de dardo. E por último, aqui nessa imagem, nós temos os saltos, E hoje, como tema da aula, nós temos aqui os saltos horizontais e verticais. Seguindo, hoje aprenderemos sobre esses saltos verticais e horizontais. Então, primeiro, as provas do salto, elas são divididas em 2 grupos. Os saltos que são realizados na linha horizontal e na linha vertical. E aí eu vou explicar em 2 imagens aqui. Quando a gente faz um X, ou especificamente aqui, como você pode ver na mensagem, na imagem, você tem essa linha vertical, que é aquela linha que vai em direção ao céu. E a linha horizontal, que é aquela que vai na linha do horizonte, onde a gente pode ver o pôr do sol. Por isso o nome vertical e horizontal. Aqui, mais uma vez, tem os bonequinhos para explicar melhor. O vertical vai de cima para baixo. O horizontal segue diante dos nossos olhos. Seguindo, as provas de salto horizontal, elas acontecem de 2 formas. Salto em distância e o salto triplo. E essas provas do atletismo e aqui do salto, elas são praticadas por homens e por mulheres. Como vocês podem ver aqui essa primeira atleta, e como vocês podem ver aqui nessa figura, alguns homens aqui, Na verdade, é um homem só realizando o salto triplo. E aí eu já vou explicando aqui para vocês qual é a diferença. O salto em distância é quando eu venho correndo de um local e eu me lanço em cima da caixa de areia, que é essa imagem aqui da primeira atleta. E ela tá aqui bem próxima do número, entre o número 5 e 6. Isso aí são os metros que ela conseguiu
alcançar. Já nessa segunda imagem dos bonequinhos, se você percebe, na linha vermelha ele dá o primeiro salto, depois ele dá um segundo salto e no terceiro salto ele se lança na caixa de areia. Por isso salto triplo, porque existe 3 saltos antes de cair na caixa de areia. É uma forma mais prática de explicar para vocês, tá? Então aqui, meus queridos alunos, está o salto em distância, quando o atleta ele vem correndo na pista, quando ele chega na linha que marca o início da caixa de areia, ele se joga. E quanto mais longe ele chegar, mais ele se torna com pontuação máxima, podendo ser o vencedor. A outra prova do salto horizontal é o salto triplo. Ó, como você pode ver aqui, né, na imagem, no GIF, o atleta ele dá 3 saltos. Ó, ele dá 2, ó, e no 3 ele se lança na caixa de areia. Quanto mais longe ele chegar, mais ele vence. Agora, vamos conhecer o salto vertical, que é aquele na direção de cima para baixo, de baixo para cima. Esses saltos verticais, eles já acontecem de 2 formas. O salto em altura e o salto com a vara. Vamos lá. Também é praticado por homens e mulheres. Na primeira imagem, em desenho, a gente está vendo aqui o salto em altura. O atleta vem, ele corre e quando ele chegar perto aqui dessa barrinha, ele pula por cima da barrinha. Quanto mais ele conseguir pular mais alto em relação à barrinha, ele torna-se vencedor. Já o salto com vara, o atleta vai fazer a mesma coisa que na primeira imagem, só que ele agora vai ter o auxílio da vara. A vara vai ajudar ele a pular mais alto. E aí quem consegue ficar mais alto nesse salto é o vencedor. E aqui nós temos aí, ó, explicando bem melhor para vocês, o salto em altura, né? Como você pode ver aí no GIF. Bem legal, ó. E aqui nós temos o salto com vara, que é outro tipo de salto vertical. Ó, o atleta ele corre. A imagem vai mostrar de novo aqui, nosso GIF, para facilitar. Ele vai encaixar a vara e vai se lançar. E onde ele cai aí do outro lado, tem um colchãozinho bem confortável para ele. Então, atenção, meus queridos alunos. Existe a Associação Internacional das Federações de Atletismo, que é um órgão responsável por organizar as competições a nível nacional, internacional, além de estabelecer as regras e oficializar os resultados e marcas que os atletas eles tiveram feito. E nessas competições que ocorrem, né, ao redor do mundo, elas sempre são organizadas pela Associação Internacional das Federações de Atletismo, que sempre mantém os recordes mundiais dos atletas aí atualizados. E como vocês podem ver, tá aqui a imagem, ó, da Associação Internacional das Federações de Atletismo. E aí, gostou da nossa aula? Então agora nós vamos brincar um pouquinho. E para nossa aula de hoje, eu tenho uma atividade bem legal para você. A nossa atividade será uma atividade prática, onde você vai realizar o salto em altura, que é aquele salto que o atleta ele vem correndo e ele pula por cima da barrinha. Então aqui nessa primeira opção, você tem 2 cadeirinhas, onde a pessoa colocou uma varinha ou um pauzinho, pode até ser um cabo de vassoura. E ele corre e depois salta sobre ele. Quanto mais ele conseguir saltar, mais ele vence. Então a nossa atividade é que vocês realizem esse salto em altura e vocês agora irão gravar um videozinho até de 10 segundos vocês fazendo essa atividade, certo? E aí com o papai e com a mamãe, vocês organizam essa atividade. Aí você vai pedir para o papai e para a mamãe gravar o vídeo e enviar para a professora, para eu ter a certeza de que você realizou essa atividade que se pede, essa atividade prática. Então, pessoal, até a próxima aula. Foi muito bom estar com vocês, compartilhando mais esse conhecimento. E aqui está, né, os sites onde a professora ela procurou, o artigo em que ela estudou, para poder montar essa aula maravilhosa para vocês. Então, pessoal,